Quando se pensa em liderança familiar dentro da tradição patriarcal bíblica, a primogenitura sempre foi sinônimo de honra, autoridade e legado. Em famílias como a de Jacó, isso significava mais do que apenas receber uma parte dobrada da herança. Significava também herdar a bênção espiritual, a autoridade moral e o comando sobre as futuras gerações. Por isso, seria natural imaginar que o primogênito Rúben, primeiro filho de Jacó com Lia, fosse aquele que carregaria a tocha da promessa divina. No entanto, o plano de Deus não segue a lógica humana. E essa história começa com uma queda. Em Gênesis, capítulo 35, versículo 22, é relatado que Rúben cometeu um ato gravíssimo. Ele se deitou com Bila, concubina de seu pai. Essa atitude, mais do que moral, foi vista como um golpe de traição e usurpação. Em uma cultura onde o leito do pai era símbolo de honra familiar, o ato de Rúben foi como se ele tivesse tentado tomar o lugar de Jacó ainda em vida. Por causa disso, ele perdeu completamente o direito à primogenitura. A liderança espiritual e o governo das tribos de Israel não poderiam mais ser entregues a ele. Logo em seguida, os irmãos Simeão e Levi, filhos de Jacó com Lia, também falharam. Quando sua irmã Diná foi desonrada por Siquém, príncipe da cidade que levava seu nome, ambos os irmãos arquitetaram um plano de vingança cruel. Em Gênesis, capítulo 34, eles propuseram que todos os homens da cidade se circuncidassem como condição para um suposto tratado de paz. Mas, aproveitando-se da fragilidade dos homens durante o processo de cura, Simeão e Levi invadiram a cidade e mataram todos os homens à espada. Não foi apenas justiça, foi massacre, foi engano, foi descontrole. Jacó, embora indignado com o que havia sido feito à sua filha, mostrou ainda mais desconforto com a brutalidade e a desonra do ato dos filhos. Aquela sede de vingança e fúria incontrolável comprometeram para sempre o papel espiritual de Simeão e Levi na liderança da família. Jacó os descreveria mais tarde como instrumentos de violência, e sua herança seria dispersa entre as tribos. 3 filhos, 3 decepções. A primogenitura, que já não era mais de Rúben, tampouco poderia ser passada para os irmãos seguintes. Um vácuo espiritual se instalava. Quem, então, carregaria a herança prometida a Abraão, Isaque e Jacó? É nesse vazio de honra que Judá começa a emergir. Judá, o 4º filho de Jacó com Lia, até então não era o protagonista da narrativa. Sua história começa envolta em sombras. Em Gênesis, capítulo 37, ele aparece como responsável por sugerir que José fosse vendido como escravo aos ismaelitas, ao invés de morto pelos irmãos. À primeira vista, essa decisão pode parecer apenas uma alternativa ao assassinato, mas nas entrelinhas, foi um ato que salvou a vida daquele que carregava um plano maior. Mesmo sem saber, Judá estava se tornando parte de uma engrenagem divina. É nesse contexto que a história começa a nos mostrar um padrão surpreendente. Deus não está em busca de homens perfeitos, mas de corações dispostos. E Judá, ainda que marcado por erros, começaria um processo de transformação que o levaria a se tornar o ancestral da realeza messiânica. Não por mérito próprio, mas por graça, arrependimento e um profundo mover do céu. Judá não era o melhor entre os irmãos, mas era o que Deus escolheria, e essa escolha mudaria a história da humanidade para sempre. Enquanto a trajetória dos irmãos de José se desenrola, o livro de Gênesis interrompe o enredo principal para nos apresentar uma história paralela. Uma pausa que, à primeira vista, parece desconexa, mas que, na verdade, carrega um dos momentos mais significativos da formação da linhagem messiânica. Estamos no capítulo 38, onde a Bíblia nos revela a história de Tamar, uma mulher cujo nome seria eternizado na genealogia de Jesus, não por sua pureza ou nobreza, mas por sua coragem, ousadia e providência. Após a venda de José, Judá se afasta dos irmãos e forma sua própria família. Ele se casa com uma mulher cananeia e tem 3 filhos, Er, Onã e Selá. Tamar entra em cena como esposa de Er, o primogênito. Mas o texto bíblico nos diz que Er era perverso diante do Senhor, e por isso Deus o tirou de cena. Pela lei do levirato, que buscava preservar a linhagem e o nome do falecido, Onã deveria se casar com Tamar. No entanto, ele se recusa a cumprir seu papel e é igualmente julgado por Deus. Restava Selá, ainda jovem, mas Judá hesita, temendo que também morra. É nesse ponto que a injustiça começa a se desenhar. Judá promete que dará seu 3º filho a Tamar,
Mas o tempo passa, Selá cresce e a promessa não é cumprida. Tamar, uma mulher viúva, sozinha e sem filhos, vê sua esperança definhar. Em uma cultura onde o valor da mulher estava profundamente ligado à maternidade e à continuação da linhagem, ela não era apenas ignorada, era apagada. E é nesse cenário que ela toma uma atitude inesperada, desafiando convenções sociais, religiosas e morais. Tamar se disfarça como uma prostituta cultual e se posiciona no caminho por onde Judá passaria. Ele, sem reconhecê-la, se deita com ela, deixando como garantia seu selo, seu cordão e seu cajado. Dias depois, Tamar é descoberta grávida. A notícia chega até Judá, que, sem saber da verdade, exige que ela seja queimada viva por imoralidade. Mas quando ela apresenta os objetos deixados como penhor, a verdade vem à tona. O momento é tenso. Um silêncio parece pairar sobre a narrativa. Judá, confrontado com sua hipocrisia, pronuncia uma das declarações mais marcantes das Escrituras. Ela é mais justa do que eu. Essa confissão quebra o ciclo de condenação e abre caminho para a redenção. Tamar dá à luz gêmeos, Pérez e Zerá. Pérez, o mais improvável, seria o elo direto nas genealogias de Davi, posteriormente, de Jesus. Essa história, carregada de tensão e escândalo, poderia muito bem ter sido esquecida ou silenciada. Mas o Espírito Santo, que inspira as Escrituras, fez questão de destacá-la. Em Mateus, capítulo 1, quando a genealogia de Jesus é apresentada, o nome de Tamar está lá, entre os poucos nomes femininos citados. Uma mulher rejeitada, esquecida, mal interpretada, mas usada por Deus como instrumento de preservação da promessa messiânica. Judá, até então um homem marcado por decisões questionáveis, começa aqui uma trajetória de transformação. A experiência com Tamar não apenas o confronta com suas falhas, mas o reposiciona espiritualmente. Aquele que havia vendido seu irmão por moedas, agora é confrontado por uma mulher que ele tentou apagar da história. E é nesse confronto que Judá começa a emergir como líder, como alguém que não se esconde mais atrás da conveniência, mas assume responsabilidades. A história de Judá e Tamar nos revela algo profundo sobre Deus. Ele não se limita às estruturas religiosas ou às expectativas morais humanas. Sua justiça é perfeita, mas sua graça é ainda maior. Deus usou uma mulher disfarçada e um homem envergonhado para costurar mais um ponto no tecido sagrado da linhagem de Cristo. E ao fazer isso, ele nos ensina que a redenção pode nascer em meio ao escândalo, que a honra pode ser restaurada mesmo após o erro, e que a promessa não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Nos últimos dias de sua vida, Jacó, o patriarca de Israel, aquele que lutou com Deus e teve seu nome mudado, convoca seus 12 filhos para uma cerimônia solene. O momento não era apenas familiar, era profético. O que estava prestes a ser pronunciado iria ecoar por gerações. Em Gênesis, capítulo 49, cada filho recebe uma declaração que mistura bênção, destino e julgamento. Mas é sobre Judá que repousa a profecia mais surpreendente e reveladora de toda a linhagem de Israel. Jacó, com sua voz enfraquecida pela idade, olha para Judá e diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. É como se, naquele instante, uma nova linha da história estivesse sendo desenhada diante dos olhos dos irmãos. Rúben, Simeão e Levi haviam perdido sua posição, mas Judá, aquele que havia tropeçado, mas se arrependera, recebe não apenas honra, recebe promessa do trono. O cetro é o símbolo da realeza, da autoridade, do governo, e o bastão de comando representa a liderança firme e contínua. O que Jacó estava profetizando não era apenas que Judá seria respeitado entre seus irmãos. Era que dele viria uma linhagem de reis, um trono duradouro, uma herança que ultrapassaria o tempo. E mais, que um dia viria Siló. Mas quem é Siló? A palavra, misteriosa e enigmática, tem sido tradicionalmente interpretada como uma referência ao Messias. Alguns estudiosos traduzem como pacificador, outros como aquele a quem pertence o cetro. Seja qual for a leitura, a mensagem é clara. Judá é o portador da linhagem que trará o governante final, aquele que não apenas reinará sobre Israel, mas sobre todas as nações. O versículo conclui com uma frase poderosa: a ele obedecerão os povos. Aqui,
Jacó não está falando apenas de domínio local, mas de uma influência global, universal. A autoridade daquele que virá de Judá não será limitada às 12 tribos, será reconhecida por todos os povos da terra. O trono de Judá, portanto, não será apenas humano, ele será escatológico, será eterno. Essa profecia se destaca ainda mais quando comparamos com as palavras ditas aos demais irmãos. Zebulon habitaria próximo ao mar. Issacar seria como um jumento forte, descansando entre os fardos. Dan julgaria seu povo. Asser teria alimentos saborosos. Mas Judá rugiria como um leão. E não é à toa que, desse momento em diante, a figura do leão se tornaria símbolo permanente da tribo de Judá. A imagem do leão é mais do que poética, é profética. O leão representa força, realeza, majestade e domínio. E ao longo das Escrituras, o rugido do leão de Judá seria ouvido em batalhas, canções, profecias, finalmente na revelação do Apocalipse. Mas tudo começa aqui. Um pai, às portas da morte, abençoando o filho que aprendeu a se arrepender. A bênção de Jacó é, na verdade, uma declaração do céu. Não é apenas um desejo paterno. É uma revelação divina que rasga os séculos e anuncia, com clareza, que a esperança da humanidade viria da tribo que havia aprendido a se curvar antes de governar. E aqui, mais uma vez, vemos a lógica divina. Deus não usa os mais fortes, mas os mais quebrantados. É nesse capítulo da história que a linhagem messiânica começa a ganhar forma sólida. Judá passa de figura coadjuvante a protagonista da promessa. O cetro, que estava invisível até então, começa a brilhar no horizonte. E Siló, ainda que distante, já se aproxima, carregando nos ombros a obediência dos povos, a justiça eterna e a paz prometida. Após séculos de espera, guerras, juízes e instabilidade espiritual, o povo de Israel finalmente pede a Deus um rei. Eles queriam se igualar às outras nações. Um trono visível, uma coroa terrena, um exército que inspirasse temor. E Deus concede. Saul, da tribo de Benjamim, é escolhido. Alto, forte, imponente. Mas o exterior, por mais impressionante que fosse, não correspondia àquilo que Deus realmente buscava em um líder. O coração de Saul se desvia, sua arrogância cresce e sua desobediência custa caro. Então, Deus envia o profeta Samuel para ungir um novo rei. Não entre os guerreiros, nem entre os sacerdotes, mas em meio ao campo, entre ovelhas, na casa de Jessé, um homem da tribo de Judá. Ali, escondido dos olhos do mundo, estava Davi, o mais novo dos filhos, esquecido até mesmo por seu pai quando o profeta chegou. Mas Deus via o coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, vemos o início dessa nova etapa da linhagem messiânica. Davi é ungido, e o Espírito do Senhor passa a agir poderosamente sobre ele. De pastor anônimo, ele se torna herói nacional ao derrotar o gigante Golias. Mas mais do que guerreiro, Davi é adorador. Suas mãos empunham espadas e harpas com a mesma devoção. Ele conquista Jerusalém, estabelece sua capital, centraliza o culto ao Senhor e unifica as tribos de Israel. Debaixo de sua liderança, o trono de Judá deixa de ser promessa abstrata e se torna realidade visível. Mas o ponto mais importante de sua história acontece quando ele expressa o desejo de construir um templo para o Senhor. Em resposta, Deus envia o profeta Natã com uma mensagem que muda tudo. Em 2 Samuel, capítulo 7, o próprio Deus firma uma aliança eterna com Davi. Estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Essa promessa não era condicional. Não dependia da fidelidade dos reis futuros. Era uma palavra selada pelo próprio Deus. Essa aliança, conhecida como Aliança Davídica, se torna o pilar da esperança messiânica. Ela garante que um descendente de Davi sempre ocuparia o trono, não apenas em Israel, mas em um reino eterno. E isso resgata diretamente a profecia de Jacó em Gênesis capítulo 49. O cetro não se afastaria de Judá. A linhagem real estava firmada. E agora, tinha nome, cidade e coração. Davi, apesar de suas falhas, e elas não foram poucas, é chamado por Deus de um homem segundo o meu coração. Ele canta sobre um ungido que seria rejeitado, sobre um rei que seria zombado, sobre um governante que reinaria para sempre. A música do pastor se transforma em profecia celestial. Davi não apenas prepara o caminho,
ele planta as sementes da eternidade. Mesmo após sua morte, os profetas continuam a usar seu nome como referência messiânica. Isaías fala de um rebento que brotará do tronco de Jessé, pai de Davi. Jeremias anuncia que virá um rei justo da sua casa. Ezequiel afirma que Davi será o pastor eterno de Israel. O nome Davi se torna, assim, mais do que uma memória, se torna um título profético, uma chave escatológica, uma promessa viva. A partir de Davi, a linhagem de Judá não é mais apenas biológica. Ela se torna espiritual, simbólica, eterna. O trono que começou com Judá foi ungido com Davi e será glorificado em Cristo. Uma linha que atravessa gerações, impérios, exílios e permanece de pé porque está sustentada não pelas mãos dos homens, mas pela fidelidade do Deus eterno. A glória do reinado de Davi, seguida pelo esplendor de Salomão, parecia ter firmado o trono de Judá como um símbolo eterno de estabilidade. O templo foi construído. A sabedoria de Israel se espalhou entre as nações. A terra prosperava, mas à medida que os anos avançavam, as rachaduras começaram a surgir. O coração de Salomão, seduzido por suas muitas esposas estrangeiras, começou a se desviar. Alianças políticas se tornaram pactos com a idolatria. Os altares de Baal e Astarote invadiram a terra prometida. E, com isso, o juízo se aproximava. Com a morte de Salomão, a nação se divide. O reino do norte, chamado Israel, é formado por 10 tribos. O reino do sul, Judá, mantém apenas 2, Judá e Benjamim. Mas é em Judá que permanece o fio da promessa. Os reis do norte, apesar de seu poder militar, não pertencem à linhagem de Davi e mergulham rapidamente em idolatria e injustiça. Em contraste, Judá se torna o guardião da aliança, mesmo que essa guarda seja feita de forma imperfeita, entre reis justos e outros totalmente corrompidos. O reino do norte é destruído pelos assírios por volta do ano 722 a.C. As 10 tribos são dispersas, suas identidades diluídas entre as nações. Até hoje, são conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. Já Judá resiste por mais tempo, sustentado por promessas antigas por reis que, de tempos em tempos, tentam restaurar o culto ao Deus verdadeiro. Porém, o pecado persiste. A idolatria, o derramamento de sangue inocente, a opressão contra os pobres e o abandono da lei corroem as estruturas espirituais da nação. Profetas são enviados. Isaías clama. Jeremias chora. Ezequiel denuncia. Mas o povo endurece o coração. A arca do Senhor, que antes simbolizava sua presença, já não é mais reverenciada. O templo se torna palco de práticas misturadas e o Deus de Israel é trocado por deuses estrangeiros. A consequência era inevitável. No ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invade Jerusalém. O templo é saqueado, o palácio destruído, os muros derrubados, a cidade santa deixada em ruínas e o povo é levado cativo. Davi não tem mais trono. Judá não tem mais rei. O cetro parece ter caído. Mas será que caiu mesmo? Aos olhos humanos, a linhagem real havia sido extinta. Mas para Deus, o pacto permanecia de pé. Mesmo sem templo, sem coroa, sem exército, havia esperança. No cativeiro, os profetas reacendem a chama da promessa. Isaías fala de um menino que nasceria. Jeremias anuncia: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Mesmo sem trono físico, o trono espiritual estava sendo preservado. Durante o exílio, os registros genealógicos são cuidadosamente protegidos. Homens como Esdras e Neemias mais tarde restaurariam não apenas os muros, mas também a memória da promessa. Judá poderia estar prostrado, mas não estava morto. A semente de Davi ainda vivia. O leão ainda rugia, mesmo que em silêncio. É nesse cenário de destruição que a fidelidade de Deus brilha com ainda mais força. A aliança davídica, firmada em 2 Samuel, capítulo 7, não dependia da estabilidade política ou da obediência dos reis. Ela era sustentada pela palavra imutável do Senhor. E por isso, mesmo no exílio, Judá continua sendo a tribo escolhida. Mesmo sem coroa, carrega um trono invisível. Mesmo sem rei, carrega uma linhagem inquebrável. Esse período de silêncio aparente não é abandono, é gestação.
Um novo tempo estava sendo preparado. Um novo rei seria revelado. Não como Saul, escolhido pela aparência, nem como Salomão, seduzido pelo luxo, mas como Davi, humilde, obediente, segundo o coração de Deus. E quando esse rei viesse, ele não governaria de um palácio de pedras, mas de um trono eterno, forjado nos céus. Após séculos de silêncio profético, quando as escrituras pareciam ter sido seladas e os céus permaneciam calados, eis que a história da redenção dá um novo passo. Um anjo aparece a uma virgem chamada Maria, descendente da casa de Davi, da tribo de Judá. Ela, humilde e desconhecida, ouve as palavras que mudariam para sempre o destino da humanidade. Você conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome nele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas capítulo 1, versículos 31 e 32. O cetro, invisível por gerações, estava prestes a ser levantado novamente. Jesus nasce em Belém, cidade de Davi, como profetizado por Miqueias no capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena entre os milhares de Judá, e te sairá aquele que será o governante de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Nada é acidental. A cidade, a tribo, a linhagem, tudo segue o plano divino traçado desde os dias de Jacó. E é no ventre de uma mulher improvável que se cumpre a mais grandiosa das promessas. Os evangelhos de Mateus e Lucas fazem questão de registrar a genealogia de Jesus com riqueza de detalhes. Eles traçam uma linha ininterrupta que começa em Judá, passa por Pérez, alcança Boaz e Rute, atravessa Jessé e Davi, sobrevive ao exílio e finalmente culmina em José, o pai legal de Jesus, garantindo a herança régia. Mais do que registros históricos, essas genealogias são declarações teológicas. Jesus é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Ele é o Siló de Gênesis capítulo 49, o renovo de Jeremias, o príncipe da paz de Isaías, o pastor de Ezequiel. Ele é o leão. Durante seu ministério, Jesus raramente reivindica explicitamente seu direito ao trono. Seu reino não é deste mundo. Ele não busca coroas de ouro, mas corações quebrantados. No entanto, o povo sabia. Quando ele entra triunfalmente em Jerusalém, montado em um jumentinho, as multidões gritam: Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9. Aquela não era apenas uma saudação entusiasmada. Era o reconhecimento público de que a promessa havia chegado. Mas o verdadeiro reconhecimento viria de uma cena ainda mais poderosa e paradoxal, na cruz. Acima da cabeça ensanguentada de Jesus, Pilatos manda escrever: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João capítulo 19, versículo 19. Aquela inscrição, feita com ironia, carrega a verdade mais profunda do universo. Ali, pendurado entre o céu e a terra, o rei da linhagem de Judá estava assumindo seu trono, não de madeira entalhada, mas de madeira cravada. O cetro agora era uma cruz. A coroa, feita de espinhos. O rugido, um grito de entrega. E é no Apocalipse a grande revelação final, que essa identidade é confirmada diante de toda a criação. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, João chora porque ninguém é digno de abrir o livro selado. Mas então o ancião declara: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. O leão ruge. A linhagem é completada. O trono é restaurado. A promessa está cumprida. O título Leão da tribo de Judá não é apenas simbólico. Ele concentra milênios de escolhas improváveis, erros redimidos, alianças eternas e intervenções divinas. Ele nos lembra que Deus escreve suas histórias com gente comum, que Ele não apaga os nomes marcados por falhas, Ele os transforma em monumentos de graça. Tamar, Rute, Davi, Salomão, Zorobabel e, finalmente, Jesus. E agora, a pergunta que fica é: se o leão da tribo de Judá reina eternamente, será que ele reina sobre o seu coração? Se o trono da sua vida ainda está vazio, saiba que há um rei digno de ocupá-lo. Um rei que conhece suas falhas, sua história, sua dor, e ainda assim te chama para fazer parte da linhagem da fé. Assim como Judá, Tamar, Rute e Davi, você também pode fazer parte do plano eterno de Deus. Porque a redenção nunca foi sobre perfeição. Foi, é
e sempre será sob o poder da promessa que jamais falha.